Boa noite, pessoal. Live 32. Bem-vindos. A gente aqui no Sul, como vocês sabem, naufragados, né, Liliane? Nossa, Ai, ai, ai. O Brasil perguntando, né? Muito bacana a solidariedade, assim, amigos da Argentina, Uruguai, Chile, como é que a gente está? Difícil, né, Liliane, de dizer. É difícil, a gente não sabe ainda tudo isso, né? Desde o que realmente fisicamente, psicologicamente está acontecendo e aconteceu. E nem conosco, né? Eu falei para estava falando para Lisley assim, caiu no meu feed, ninguém tá bem, né? Ninguém tá não, bem. Tá todo mundo tentando estar o melhor possível, um para ajudar o outro. É assim que a gente tá. exatamente, Ressoou em mim, assim, né? exatamente. Pessoal, eu quero dedicar essa live, o Gregório também prontamente, gentilmente, super concordou, para doações para o nosso companheiro, né, integrante do ICD, Rodrigo Dias, que está aqui presente, musicoterapeuta, nosso colega. Eu abri a campanha para ele na quarta-feira e hoje ele já tinha arrecadado mais de quase R$ 4.000. Para quem não sabe, o Rodrigo é morador de Canoas e a casa dele a água passou do telhado. Então, ele tinha conseguido antes, claro, tirar a mãe. Ele fez umas 2 viagens lá, conseguiu tirar parte dos equipamentos que ele tinha no estúdio, mas perdeu 2 baterias e tudo que vocês imaginam que uma casa tem, né? De cama, louça, móveis, tudo. E a gente está vendo agora que quando a água baixa, nada presta. Há montanhas, tu passa pelas ruas de Porto Alegre, há montanhas de entulho, e tu olha para os entulhos, não é lixo. É cadeira executiva, é mesa, tudo é lixo. Então as pessoas estão tendo que recomprar todo o interior de uma empresa, todo o interior de uma casa, né? Então, às vezes as pessoas me perguntaram assim, como é que eu posso ajudar? Porque pode ter muito Pix, malandro e tal. E a gente tem aí nossos focos, né? Nesse momento, o que a gente está ajudando muito, o Brasil está ajudando muito o Marcelo Serrato, nosso companheiro também, de Guarulhos, que perdeu a esposa, tem 3 filhos com autismo. Mas hoje, a live de hoje, eu quero dedicar para a ajuda ao musicoterapeuta Rodrigo Dias, que recém se formou, foi meu estagiário da Carol, um cara muito, muito talentoso e que interessou ao ICD contratá-lo. Então, ele recém é formado e é da equipe do ICD, e o Rodrigo já está experimentando uma união da musicoterapia e uma baita solidariedade da musicoterapia. O Rodrigo, eu sei que já recebeu doação até da França. Gabriel Federico, da Argentina, compartilhou, deve ter doado também, mas compartilhou a minha postagem. Então, está correndo aí América do Sul, Europa talvez se estenda, né? E muito. Hoje, o Bruno Verga, do Ceará, repostou também e postou com os dados bancários. Então, para quem está presente também e para quem for ver a gravação, eu vou deixar todos os dados bancários e o Pix do Rodrigo na descrição, tá ali, ó. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E pensei o seguinte, assim, para a gente ter talvez uma meta. O Rodrigo já conseguiu 4.000 e a gente está tendo uma média de 200 views por cada vídeo, uma média, né? Tem vídeo mais, tem mais vídeo que tem menos. Mas se a gente tiver 200 views e cada um der R$ 50, a gente consegue 10.000 para o Rodrigo, mais 4.000. E aí eu acho que ele pode, não vai conseguir fazer toda a casa dele por dentro, mas eu tenho certeza que ameniza o sofrimento, né? Ameniza o sofrimento, a caminha, louça, toalhas, toalha de mesa. Ele vai ter uma casinha que daí ele vai poder pouco a pouco também aperfeiçoar, assim. Mas eu acho que é algo que é viável para a gente, tá? Óbvio, quem puder, quem não puder, a gente entende também, tá? Rodrigo, tu está aí presente, super boa sorte, a gente está junto e não vai ser só agora, né? Depois a gente vai fazer uma campanha de doação, eu já me prontifiquei a doar 10 livros meus. Gregório, fica um convite, eu vou doar 10 livros meus para uma rifa, que daí o Rodrigo lá, ele abre. Então também é um pouco de contribuição, mas cada um dando um pouquinho assim, vai tendo uma continuidade, né? Porque como eu falava para a Lisley e tal,
isso vai acabar. A mídia vai desinteressar, o Brasil vai se desinteressar por tanta água, e essa galera vai ficar solta, né? Todo mundo voltando para suas casas, as casas ocas, os terrenos talvez impróprios para reconstruírem, a gente tem que continuar ajudando, tem que ser um contínuo, né? Então, eu acho que é legal da gente pensar em como é que cada um pode dar um pouquinho, né? R$ 50 e tal, e depois, né? É isso aí, tá bom? Vamos para nossa... Oi, Cristiane. Vamos para nossa live 32. Hoje é aula 5 do Paul. Eu acho bem empolgante também. Vamos lá, Greg. Da Vamos jornada. lá. Quando eu ponho aqui, não, eu consigo ver as mãozinhas também, mas, galera, fiquem à vontade para qualquer coisa nos interromper, né? Fale, essa live não é muito, o conteúdo não é muito extenso, então vocês chamem Gregório, André, a gente para e vocês contribuem. Fiquem à vontade. Vamos lá, então. Eu começo lendo o cabeçalho, tá? Exploração 5, só uma síntese para quem está chegando agora nas lives, né? Exploração 5, de 18 explorações, do livro Healing Heritage, que é uma transcrição feita pelo Clive Robbins e pela Carol Robbins, de um curso que o Paul e o Clive deram, foi o último curso da vida dos dois juntos, né? Porque o Paul, para quem não sabe, faleceu em 77, e mesmo ali, uma informação de backstage, nesse curso já houve um certo ruído entre a dupla, tal, o Paul, inclusive, vem a falecer em Herdecke, na Alemanha. Então, realmente, é meio que um marco de tudo, assim. Nordorf Robbins completando 15 anos, o Paul muito mais maduro, porque tinha colocado a sua musicalidade em ação terapêutica por 15 anos. É uma aula, sim, considerada do Paul e do Clive, o Clive presente, mas é uma aula muito sobre a aplicação da musicalidade do Paul em terapia, né? E para mim e para o Gregório, meu parceiro, meu interlocutor principal nesse mergulho, a gente faz uma metáfora, uma das nossas metáforas é roupa de escafandrista e mergulhando realmente nas profundezas da música, né, da potência da música, filosoficamente falando, teoricamente falando, metodologicamente falando. E para nós essa obra é lotada de pedras preciosas, né? E então tem muito a ver com a gente detectar nuances profundas da musicalidade do Paul e como é que ele colocava em ação, né? Então a aula foi organizada então em 18 explorações e a gente já gravou a exploração 1, 2, 3, 4 e 14. Até, Gregório, se tu quiser falar alguma coisa, a hora que tu quiser, sobre até, eu tenho uma ideia de o que a gente fez, hoje eu falava, parece Guerra nas Estrelas, né, que começa com 4, 5, 6, depois a gente vai para o 1, 2, 3, depois 7, 8, 9. Né? É interessante porque quando a gente vai para o 1, a gente descobre de quem que o Luke Skywalker é filho, né? E qual é a origem do Lord Darth Vader. E a gente faz isso. A live 5, desculpe, a exploração 5, para mim corrobora, eu quero falar nisso, a gente ter feito essa ordem. Quando chegar no momento eu vou falar. Então não foi à toa, não foi à toa. Para mim e para o Gregório, para quem não sabe, de tudo das 18 explorações, a gente foi muito impactado pela exploração 4, já está traduzida e já está pensada, né? Porque é na exploração 4 onde o livro Sound and Symbol do Zucker Candle é apresentado para nós, e também essa base do pensamento do Steiner. E aí junta tudo, e a exploração 14 fala de arquétipos, onde a gente une uma ideia de pensar o estilo musical, né? Então aí une. Quer falar? Não? Então tá.
Exploração 5, ou eu chamo de aula 5 do Paul, né? O conceito de intervalo, eu gosto disso. Conceito de intervalo, hoje eu falava bastante com o meu coterapeuta, com o Chris Engel. Como é que a gente começa, os clínicos agora do ICD começam a internalizar o conceito de intervalo. E o potencial, eu vou devagarinho nessas coisas, e o potencial de uma única nota. Esse cara é o potencial de uma única nota. Tá? Cabeçalho da exploração 5. O conceito psicoespiritual de Rudolf Steiner, dou uma paradinha, porque eu acho que o conceito psicoespiritual tem que ser pensado. Não sei se o Gregório, depois que eu ler aqui o cabeçalho, vai querer inserir algo, mas ele já falou bastante e de uma forma que eu adorei na live sobre musicoterapia e espiritualidade, sobre ideias acerca de espiritualidade na musicoterapia. Mas, Gregório, fica à vontade. O conceito de psicoespiritualidade de Rudolf Steiner, dos intervalos em suas relações com a experiência humana. A aplicabilidade desse importante conceito universal, vamos falar disso, em terapia. O ponto de vista de Zucker-Kendall sobre o potencial de uma nota musical e suas importantes implicações para a terapia. Exemplos de composições com caráteres bastante distintos, mas que iniciam com a mesma nota. A aplicação viva desses conceitos em improvisação e terapia. Cada vez que eu leio textos assim, Gregório, me remetem de novo à exploração 4, né? A aplicação viva destes conceitos em improvisação e terapia. E o outro ponto que eu e tu conversávamos em backstage sobre a aplicabilidade deste importante conceito universal em terapia. Não entendam que música é universal, não tem a ver. Mas o que é a universalidade do que a gente vai ver hoje? E, Gregório, eu gostaria que tu falasse, tá? Agora? Não, depois. Qual hora que tu quiser. Depois. Beleza. Eu tenho uma ideiazinha para colocar, mas precisa correr um pouco o material para ela poder entrar como comentário. Senão eu vou comentar em cima de uma coisa que não existe ainda. Tá? E o conceito de essa ideia da universalidade vai entrar na fala do Paul aqui, tá? Daí eu gostaria de dar uma pausa e eu e tu trazermos esse pensamento aqui para o pessoal, tá? Porque isso confunde. Sim. O que é universal disso? Tá? Vamos embora, então. Eu sempre inicio assim, Lisley. Boa jornada a todos. É uma jornada isso. Olha o Cristiano está em Rio Grande, Cristiano. Rio Grande alagou legal. Né? Querido. Talks on Music by Dr. Paul Nordhoff. Estão ouvindo? Eu sempre gosto de abrir assim, vozinha do Clive Robbins apresentando a aula, cada uma das aulas. Né? Talk number 5. The interval concept and the potential in the single tone. Tá? Do not lose sight of the concept of the intervals. Não percam de vista o conceito de intervalos. I gave you that I said came from Rudolf Steiner's lecture into the Eurythmics. Lisley, eu tô mais direcionando para ti porque eu não sei quantas lives tu já assistiu ao vivo, né? Eu me lembro de ti muito no Instagram. Mas assim, a minha preocupação sempre é traduzir da maneira mais literal possível, porque cada palavra é importante para nós, tá? Então, diz o Paul, não percam de vista o conceito dos intervalos que eu passei para vocês a partir das palestras. Rudolf Steiner tem 7 palestras sobre música, né? Que o Rudolf Steiner deu para os euritmistas, tá?
E ele fala disso na exploração 4. Mais uma vez, a importância da exploração 4. Because this is a universal, not a personal concept. Porque isso é um conceito universal, não é um conceito pessoal. Agora, eu queria que tu falasse, Gregório. O que é universal? O que é universal? Bom. É o que dialoga com os seres humanos, todos, ou praticamente todos, ou em sua grande maioria. Enfim, aquilo que é dialogável com seres humanos. Que os diálogos sejam diferentes, nasçam de lugares diferentes. Aí vai do indivíduo, da cultura, dessas coisas todas. Mas que a música mexe, movimenta toda a espécie humana, né? Tanto que o Zucker diz que a espécie humana é uma espécie musical, né? É a espécie que faz música, toda ela. Todos os lugares têm fala, tem língua, pode não ter escrita, mas língua tem, e tem música. Mas tu ampliou para música, Vamos falar de Steiner rapidinho. O universal que ele está falando aqui é o conceito de intervalo. Então não é pessoal, olha só, não é pessoal que a segunda queira sair da tônica. Sim, pois é. E aí, dentro desse contexto universal das pessoas, as notas, os tons, melhor, eles têm certas dinâmicas entre eles que Isso, têm um sentido universal. perfeito, perfeito. A gente não vai gastar tempo aqui esmiuçando o que já está traduzido e pensado na exploração 4, tá, pessoal? Então, aquilo que a gente detalhou na exploração 4, que está no canal, é o universal. Mas, de novo, não está dizendo que toda a música é universal. Não está dizendo que o Gregório... Olha só, o Gregório, quando submete... Desculpe. A musicalidade do Homo Musicus Gregório Queiroz não vai necessariamente sentir a mesma coisa que eu via a experiência de uma terça menor localizada numa peça de Chopin. Mas isso que eu queria detalhar que é diferente. Uma coisa é o conceito de intervalo, a outra coisa que não é universal é o que o Gregório vai sentir sendo submetido à experiência de intervalos. Nem Tá o claro Gregório isso? vai sentir, André, nem o que o Gregório possa vir a fazer como músico ou como musicoterapeuta com intervalo de terça. Perfeito, Não perfeito, só na impressão, como na expressão. perfeito. Aí varia. É, a não ser com uma Helen Boni, e é legal, a gente já está falando com um grupo aqui, que essa é a Live 32, que já tem mais maturidade. Se fosse no início, eu não falo isso quando eu estou dando uma aula de abertura numa pós, por exemplo, que vem uma Helen Boni e diz, peraí. É tão universal o conceito de intervalo, tanto que ela cita Zuckerkandl, que, beleza, Gregório é submetido a uma terça menor em Chopin, e eu posso esperar que ele tenha uma relação distinta do André ou de um indiano, mas não vai ser um espectro infinito. Eu pensaria essa coisa assim, André. Aquilo que uma terça menor, pegando teu exemplo, vai movimentar em mim, vai ser diferente do que vai movimentar em você, porque os teus conteúdos e os meus são diferentes. Agora, o movimento proposto pela terça menor será o movimento proposto pela terça menor. Perfeito. Qualquer desses conteúdos que são nossos. Uhum. São coisas... né? Tá. Peculiaridade. And this you André, can get. Opa,
Lili? A minha pergunta talvez eu tenha me equivocado no comentário na associação, né? Porque eu vi que teve alguém assim que disse que não concordava, né? É claro que tu sabes que eu sou de uma linha psicanalítica, né? E que eu disse que a música era subjetiva, né? A defesa do meu TCC da pós não foi a musicoterapia como matéria, psicologia, mas que a gente deveria estudar mais esse ponto subjetivo, em que é que nem vocês estão colocando agora, né? Uma terça menor, uma terça maior não vai tocar no Gregório como vai tocar em mim, como vai tocar em você, como vai, né? E eu entendo, não sei, talvez eu esteja equivocada, mas eu entendo isso como subjetivo. Né, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu entendo isso como subjetivo, mesmo que seja, né, pelos intervalos, a potência da nota, mas, né, se não tocou igualmente, é porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência e vai tocar diferente. Não Tá sei se eu certo. estou equivocada. Não, tu tá certa. Mas uma coisa, exatamente, é por isso que, Liliane, o Zucker, que é o início do início do início para a gente pensar tudo isso, e por isso que eu e o Gregório sublinhamos sempre, não dá para ter formação, Liliane, em musicoterapia sem pensar Zucker Kendall. Porque o Zucker Kendall, a primeira coisa que ele diz assim, quem é que vai pensar música? É o psicólogo da música? Vai dar problema, Liliane. Por que vai dar problema? Porque ele vai pensar que a terça menor só tem a ver com subjetividade. E o que a gente eu e o Gregório descobrimos é que é o encontro entre as subjetividades da Liliane com as leis da terça menor, inseridas num sistema. São duas coisas diferentes de pensar. Dá para Sim, entender? dá, Dá para separar? dá. Liliane nunca, teoricamente, vai ter a mesma vivência, ou igual, pode ter similar. Que aí entra, já te passo a palavra, Gregório, aí entra a Helen Boni, que faz um achado, Liliane, que é magnífico. Beleza, beleza. Mas eu já submeti muito homomúsicos de várias culturas, Liliane, sou a Helen Boni aqui, para ouvir o cânon de Parrel Belin Ré. Vou devagarinho aqui. Que interessante que o indiano, o brasileiro, o marroquino, o francês se colocam em campos no imaginário, campos, fields, campos. Uns põem o pai no alto do morro, outros não põem árvore. Uns põem árvore frutífera, outros não põem. Mas ninguém vai para a fábrica. Ninguém vai para a praia. Ninguém... Tu entende? Olha que gênio! Que gênio! Então eu quero só te fazer pensar, te provocar. Via Helen Boni, que Liliane tem subjetividade, mas calma lá, porque tem uma coisa que também, como terráqueos, pode nos unir. É lindo isso, né? Fala, Greg. A gente poderia chamar o que você chamou de leis de música como sendo a subjetividade da música. Perfeito. Sendo que o que a gente costuma atribuir à subjetividade humana, em geral, é uma confusão de coisas desordenadas. A nossa subjetividade ela não é exatamente ordenada. Ou, pelo menos, nós não entendemos as leis que regem a nossa subjetividade. Por isso que a gente vai no psicólogo, no psicanalista, para ele falar: percebe que tua cabecinha funciona assim e não assado? Na música, a gente conhece o funcionamento dessa subjetividade da música. O Steiner e o Zuckerkandl nos contaram. A subjetividade da música funciona assim. E a gente não consegue acreditar nem que a música tenha a psique dela. O Zucker fala, a música é a psique do mundo. Isso é Ela não é a muito psique legal. do ser humano. Psique do ser humano, coitado do ser humano. Agora, o mundo tem uma psique e tem uma ordem que nós podemos conhecer. Então, E é por isso aquele triângulo
São três psiques, três campos vibratórios, se preferir, né? Mas, sim, são três coisas da mesma natureza em relação música, terapeuta e o paciente. Exatamente. E aí a gente consegue entender, Liliane, cada um com os seus desejos, cada um com as suas demandas. E a partir da demanda que a musicalidade do nosso paciente percebe da música, ou da musicalidade da música, ele é ativado nos seus desejos e nas suas subjetividades. Exatamente. Exploração, se não me engano agora de cor, eu não sei, a última a gente fez foi a primeira, né? Eu acho que foi na exploração 1 que o Paul atribui à escala um self criativo. E quando eu li, eu pensei, mas para um pouquinho, quem tem self não é um ser humano só? Não, self criativo. E aí o Kernighan antropomorfizava. O que significa isso, Liliane? Tá, para melhor entender a tradução disso, porque a gente tem que sentir, vamos antropomorfizar, vamos atribuir a algo, a uma entidade não humana, o self, que aí a gente entende vida. O Gregório, e eu fiz isso no meu livro, o Gregório me disse assim, por que tu está antropomorfizando? Não precisa. Porque uma vez que a gente entenda que o fenômeno música, ele é assim, entende? Ele é assim. E aí eu concordo com o Gregório, e uma vez eu escrevi assim, o Gregório é uma entidade formada por um coração e 2 pulmões. Basta dizer que o Gregório é um ser humano, né? Eu não preciso detalhar isso. Então, é o mesmo que falar, o Gregório me chama a atenção para isso. Música é essa entidade, né? É essa entidade. E que tem o seu self e tem a sua musicalidade própria, com a qual nós nos relacionamos. Sim. Na musicoterapia, pelo menos como eu entendo ela aqui dentro do musicocentramento, a preocupação é movimentar o núcleo musical, é pôr em movimento mais vivo o núcleo musical do paciente, Perfeito. child. Então, importa menos que conteúdos. Na psicoterapia, os conteúdos são importantíssimos. Se ele vai pôr a mãe ou um coqueiro em cima da montanha, opa, isso é material de trabalho. É importante, porque é material de trabalho. O nosso material de trabalho é outro. É o movimento das coisas, não as coisas em si apenas. Não estou descartando elas totalmente. Estou colocando ênfases diferentes. A palavra não trabalha com as coisas em movimento. Zuckerkandl diz isso. A música é o movimento das coisas. E é verdade. E é só a gente pensar na nossa clínica, Liliane, isso que me fez assim olhar para o lado e ter as minhas primeiras experiências clínicas, porque eu acho que tu concorda comigo também, tu é psicodinâmica, né? Que a clínica ela é soberana, a clínica fala, né? Então eu não chego na musicoterapia musicocentrada caindo de paraquedas, eu construo isso a partir de só um pouquinho o que a minha clínica está falando, porque eu trabalho, Liliane, e tu também, com pessoas não verbais, né? Então, a prioridade não é a linguagem verbal para a elaboração, e sim a linguagem. E como é que eu comecei a ver, óbvio, do lado, a experiência musical, exatamente o que o Gregório está dizendo, a dinâmica é transformadora. Eu tinha que entender isso. Mas eu tinha um psicanalista, a única fonte que nós tínhamos na década de 90 era o Benenson, que vem da psicanálise. E eu também, que nem tu, sou apaixonado por psicanálise, mas não é o que eu via na clínica musicoterapêutica. Eu via pessoas que não tinham o verbal se transformando. Tem outro fenômeno aí, né? Outro fenômeno aí, exato. Mas concordo com o Gregório, não nos entenda mal, que a gente ignora La Madre e o bebê, como eu já trouxe. Mas só que sempre tem que ter La Madre, o bebê e La Música. Entende? Sim. Continuando, pessoal. Definitely use with children. You might yourself. Tá.
Então, isso é algo que vocês têm que pensar para definitivamente, isso está grifado aqui, usar com as crianças, o conceito de intervalo. Uhum. Liliane, indo no fluxo da tua... É bacana quando a gente tem participação, porque a gente pode ir pegando, justamente, né, associação livre, vamos pegando os fluxos, assim, porque se torna muito mais, uma experiência aqui da gente muito mais, ao meu ver, significativa. Então, por que a gente, né, usar com as crianças? Porque justamente é movimento. Vamos colocar essas musicalidades em movimento a partir do conceito de intervalo. Então, vamos voltar um pouquinho, conceito de intervalo. Quando a Liliane pensa, deixa um pouquinho de lado a linguagem verbal, e só um pouquinho, eu vou inserir a musicalidade do João Pedro numa quinta, e vou voltar. Numa quinta, e eu vou descer para uma quarta. Tu tá mexendo com esse menino a partir da musicalidade da música. Esse é o conceito de intervalo. Tu tá usando Steiner, tu tá usando Melanie Klein, tu tá usando Steiner, tu tá usando Zucker-Kandel. O Cris vai me matar porque é Zucker-Kandel. O Gregório fala Zucker-Kandel. Eu me acostumei com Zucker-Kandel, tá? Desculpe aí. Meias Kendall, Zucker Kendall, vamos lá. Tá. Self have completely different experiences with the intervals. Tu pode ter experiências completamente diferentes com os intervalos. Or you might describe them in different Ou ways. pode descrevê-los de maneiras diferentes. But taking this as a basic, fundamental human Isso é concept. lindo. Mas tenham isso como um conceito humano fundamental. Olha como a gente está aprofundando isso. De um lado, tu está estudando teorias da psique, teorias da estruturação do ser humano via Freud. Lindo, lindo. Não sei se tem alguém aqui que discorde. Por outro lado, a gente está provocando todas as musicalidades de vocês, os pensamentos de vocês para beleza, beleza, beleza. Mas tem isso que é um outro conceito humano. E nesse momento a gente está falando em conceito de intervalo. A psycho-spiritual one, if you Se vocês quiserem um conceito psicoespiritual, like. You will find you can use this directly in therapy. vocês vão ver que podem usar isso diretamente em terapia. And we can show you the examples of this on many tapes. A gente pode mostrar, e é verdade. Voltem lá para Audrey, voltem para Terry. Where is Terry? Puro intervalo. Ele está dizendo aqui, vocês podem ver a gente colocar em prática esse conceito em vários exemplos. Tá? Lembram? Isabela, fecha isso. Edward, né? Hello, tum, hello. E aí se estabelece a tonalidade de Ré bemol como praça tonal, como estou contigo aqui. Do choro é transformado para essa segunda descendente. E ele estabelece a tônica a partir dessa segurança. Vem junto, Liliane, aqui. A partir dessa segurança, a criança vai tendo mais liberdade interativa e essa criança vai se transformando. Essa criança vai regulando, essa criança vai comunicando, essa criança vai chegando à fala a partir daí. The particular effects, the particular intervals Os efeitos particulares e os intervalos particulares that are absolutely in accordance with this concept. Em acordo completo com esse conceito. Now to go on with the intervals. Subtítulo. Agora vamos lá. O potencial da nota única. We can't, of course, Vamos continuar com os intervalos. ever lose sight of the single Nunca podemos perder o foco da nota em si. tone, because an interval is composed of two of these, isn't Porque os intervalos são compostos por duas notas.
And you remember, Como vocês se lembram, we spoke of tones as events, nós falamos das notas como eventos, as forces, como forças, depending upon how they are used, dependendo da maneira como tu usas, where they occur, onde eles ocorrem and their position in the particular tonality e a posição deles em lugares particulares na melodia. Eu só quero frisar uma coisa aqui quando eu estou dando aula, dizendo assim, então é inaceitável que alguém fale, vamos fazer uma musiquinha. É inaceitável que uma diretora de escola te chame para fazer animação e te põe um nariz de orelhinha de coelho, tá? Eu acho inaceitável, porque é uma ignorância da diretora da escola, da diretora da clínica, que ela não entende o que tu faz. E eu e o Gregório, a gente parte do nosso legado, eu vou estar feliz ali, né? Aliás, quando eu for enterrado, né? Na minha urninha, toda nota é um evento, né? Every tone is an event. Porque isso tem que ficar. Isso tem que ficar. E se a gente leva isso como legado, tu chega para uma diretora, olha, não é a minha função animar uma Páscoa, animar, sim, claro, e aí entra a Liliane. Se for questão de um paciente meu falar do coelhinho da Páscoa, do Natal que ela não teve, do Natal que não foi tão legal, ela não ganhou os presentes que ela queria, isso é questão, isso é conteúdo. E beleza, nós vamos musicar o presente que ela não ganhou. Nós vamos talvez musicar a negligência, nós vamos musicar a frustração. Tudo isso é conteúdo. E a gente une esse conteúdo, pensando num triângulo, com ativação de forças. Sempre ativação de forças dinâmicas, vindo da explicação do Gregório. Então a gente não faz musiquinha. A gente promove forças dinâmicas transformadoras. Então tu não aceita isso. Tu não aceita ser animador, né? Tu tá mexendo com forças e tem que ser bastante valorizado isso. Então, para se valorizar, tem que entender. that is being used. And again, I turn to this remarkable De book, novo, eu volto para esse livro lindo, maravilhoso, que é o Sound and Symbol, Sound and Symbol, where he says, onde ele diz, porque o Paul fala Zuckerkandl, viu, Cris? Agora é uma fala do Zuckerkandl. we can hear the very first tone of a composition A gente pode ouvir a primeira nota de uma composição as dynamically active. como dinamicamente ativa. Ai, André, como é que eu penso isso em musicoterapia? Quando tu estabelece uma tonalidade. Quando tu estabelece uma tonalidade, a primeira nota que vai pode ser uma nota sozinha. Lembra disso. Começou um evento musical. Começou uma ação de forças. Ela está ativa. Tá? As a musical tone, although dynamic Desculpe. Percebam uma nota numa composição como dinamicamente ativa, como uma nota musical, quality is manifest apesar de que a qualidade dinâmica é manifestada na relação entre os tons. Então, vamos lá. Se tu quiser me parar, Gregório, isso é Zuckerkandl. Assim. Então, perceba, quem for mexer com música, cada nota ela é dinamicamente ativa, ela tem movimento, ela tem potencial, ela tem, né? Só que a qualidade dinâmica dela a gente consegue extrair e enviar para a musicalidade do outro na relação de nota com. Por isso que é importante estudar a variedade de escalas, não partir de variedade de escalas. Então, a gente tem repetido, eu repito isso muito. Então, eu decorei 15 mil escalas, mas eu não sei por que eu estou usando. Não adianta, né? Tu fica um papagaio de escala. Quer falar alguma coisa, Gregório? Só completa a última frase desse trecho da citação do Zucker. Tá. as a relation between tones.
But we hear in Mas a the gente ouve single tone nessa única nota, tá? Tem algo agora que é muito importante dentro dessa aula. the promise A promessa do of todo, a whole that it bears que está within itself. contida nela. Então, a gente ouve numa única nota a promessa do todo. Fala. O Zucker ele discute num trecho grande do livro essa questão de uma única nota. Que ele está dizendo que qualidades dinâmicas nascem da relação entre notas. E aí ele vai dizer que na primeira nota de uma composição, mesmo que ela soe sozinha e por um certo tempo, você já tem a promessa desse todo que vai trabalhar nas relações dinâmicas. Ele está dizendo numa peça do Beethoven, não lembro mais qual, que o Beethoven estica o tempo dessa primeira nota, faz ela soar um tempo quase absurdo, quase a ponto de ela perder o significado enquanto nota musical, mas que o Beethoven, como bom músico, brinca com esse limite com a gente, e logo em seguida outras notas entram, e aí se restabelece esse todo, que era a promessa. Digamos assim, ficou como promessa um tempo um pouco longo demais. Brincadeiras de um Beethoven. Por que uma nota tem uma promessa de um todo? Porque a gente sabe, né? Quer dizer, é a nossa psique que acrescenta a ansiedade, a expectativa de outras notas entrarem em seguida. E o Zuckerman também argumenta que música não é... O que acontece na música não é um acréscimo nosso. Nasce da própria música. O que o Zucker não fala, eu não sei por quê, que quando soa um tom musical, você tem toda a série harmônica soando junto. Então, um tom tem dentro dele uma série de interações próprias do tom, ainda como promessa, que você ouve aquilo como um sistema que não muda nunca. A série harmônica não muda, não tem graça. A gente ouve um tom e, ok, a gente nem percebe, né? Quando o musicista põe em movimento essa mesma série harmônica contida num único tom, ele faz aquele todo em promessa virar vida, né? Então, sim, um tom é uma promessa de sistema, traz em si um sistema de relações, que quando vira mais de um tom, essas relações vêm à luz, vem a percepção, vem a audição. Deixa eu continuar um pouquinho. O Zuckerkandel cita o Paul Valéry quando fala nessa questão da nota, que o Paul Valéry ele cita, fala assim que a música é um fenômeno único. Quando a gente ouve uma nota musical, a gente sabe que um outro mundo se abre. Está lá no Zuckerkandel isso, em algum ponto. Uhum. E em nenhuma outra percepção nossa, a gente tem essa mesma impressão de que um mundo se abre. Aí o Paul Valéry vai explicar assim: se eu pegar duas flores, a flor é um sistema natural, ou duas conchas. O Paul Valéry fala em concha também. Eu tenho dois sistemas naturais ordenados, mas se eu aproximo duas flores, elas não estão no mesmo sistema, cada uma tem um sistema dela própria. Até posso fazer um buquê, tem um buquê bonitinho ali atrás, mas cada flor é uma flor. Com o tom musical, não é isso. O sistema de cada tom musical é o mesmo sistema de todos os outros tons musicais. Então, eles se interrelacionam de nascença, digamos assim. Então, a música é um fenômeno diferente. A gente poderia pensar, não, Gregório, mas toda vibração ela deve ser meio sistêmica, né? Porque se o som é vibração, se a vibração do som traz em si essa inter-relação interna,
As outras vibrações também devem ter isso. Se a gente for pensar na luz, e alguém emitir uma luz vermelha, eu não vou ter a promessa do azul, do amarelo, do verde. Isso não é um dado da realidade. Na música, isso é um dado da realidade. O tom musical traz um sistema, uma ordem, uma promessa de um todo dentro dela. As outras percepções não trazem isso. A única percepção que traz isso é a auditiva. Ó, que absurdo! E lá no Man the Musician, o Zuckerkandel vai falar disso. Ouvir sons, ouvir notas musicais, ouvir qualidades dinâmicas. Ele vai aprofundando o que a audição ouve. Eles não têm a menor noção. Musicoterapeutas não têm a menor noção do que seja a audição e nem do que seja o som e o tom. Mas então o tio Zucker explica tudo isso para a gente só não lê. Ou se lê, não se dá o trabalho de entender a profundeza que aquilo tem. Só o som musical, os tons, tem essa capacidade de trazer a promessa de um todo. Nenhuma outra percepção tem isso. Dente. Legal. Valeu. Falou. This is a marvelous concept. Esse é um conceito maravilhoso. Single tone holds within itself and A nota única, a nota carrega tudo isso dentro dela. so many compositions begin with a single Então, várias tone. composições iniciam com uma nota. The single tone holds within itself the promise. A nota carrega a promessa do todo. The whole that is to come, the whole experience. I have A a experiência toda. few examples of this. Eu tenho alguns exemplos disso. One of the most Vamos pegar o si bemol. striking and beautiful Um dos mais impactantes e bonitos é is, we'll just take the tone B flat. Something has begun. alguma coisa começou. That beautiful horn solo that begins Brahms' second. O bonito corne, o solo de corne inglês, que começa o segundo concerto de Brahms. Concerto. Again. De novo. And how beautifully, logically, naturally E como isso é muito Paul Nordorf, né? E como lindamente, logicamente, naturalmente se move entre a tônica e a dominante. moves between tonic and dominant. These fundamental archetypes. Olha só, não é à toa que eu e o Gregório chegamos no Paul, né? E colocamos para vocês que a nossa missão é, dos nossos interesses é entender mais profundamente o que esse cara percebia musicalmente, né? E transformava em ação clínica. Eu não tenho dúvida que o Paul sentia isso, né? Então um movimento bonito, um movimento lógico e natural entre tônica e dominante. Essas experiências fundamentais e arquetípicas. E aí que eu queria dizer que eu acho que a gente fez uma lógica bem interessante, porque para entender melhor isso, a gente tem a aula 14, que já está traduzida e pensada. Então, no próprio conceito de intervalo, já remete para arquétipo sonoro. E isso já está, viu, Liliane? Isso, não sei se tu viu, isso já está lá no canal. Que eu acho que é bacana a gente ir unindo as pecinhas, né? Porque nós vamos traduzir todo esse curso, 18 explorações. Musical experiences. Então, só para traduzir a frase inteira. Então, essas experiências fundamentais, arquetípicas,
para a qual nós vamos responder e sempre iremos. Vamos ouvir o mesmo si bemol agora. André, antes de ouvir o demo, ele diz a qual nós respondemos e sempre responderemos. Ele não diz da mesma maneira. E não diz que a gente não responderá. Pois é. Quer dizer, haverá movimento. Uhum. Sim. Não conteúdo idêntico. Perfeito. Deu, Liliane? Fechou? Fechou? Tu com o teu estudo aqui da psique humana e a gente aqui com a psique musical. E aí tem o encontro. É legal, né? O poder disso, né? O poder disso. Tanto que aqui no Músico Centramento, todo mundo é mega convidado. Assim, se a Isabela vem com uma ideia de Vygotsky, se a gente pensa muito em Greenspan, que é psicodinâmico, Play, que é psicodinâmico, tu com Freud, Carolina com Freud, com a voz, tudo muito, muito bem casado, né? Muito bem casado, desde que respeite a musicalidade da música. Porque senão, para mim e para o Gregório, Liliane, é óbvio. Senão, não faz musicoterapia. Seja psicanalista que toca violão. Por que gastar tempo? Por que fez uma pós, Liliane? Liliane foi minha aluna. Por que fez pós? Para gastar dinheiro, tempo, bobagem? Para ter um papel, eu sou musicoterapeuta. Meio que não é, né? Meio que não é. Se a pessoa é musicoterapeuta para não pensar em música, não, é terapeuta, né? Pode ser qualquer terapeuta que canta, que toca, beleza, não desmerece, não desmerece, mas é algo que, principalmente o radicalismo ali do Gregório, que eu adoro, é até redundância, às vezes, a gente chamar de musicoterapia músico-centrada, né? Porque se a gente vem com a nossa musicalidade, tu me ouviu falar em aula, Liliane, se a gente vem com a nossa musicalidade para um curso de musicoterapia, é porque a gente sente em nós que a música impactou, sente no outro que a música impactou. Mas quando a gente entra na musicoterapia, a gente não ouve música, a gente não toca, a gente não pensa música e só pensa na condição, não dá para entender. É surreal, né? Então, Gregório é um que diz, é redundante dizer musicoterapia músico-centrada, porque toda musicoterapia deveria ser músico-centrada, né? E, bom, músico-centrado com uma base no Freud, músico-centrado com uma base em Greenspan, em Vygotsky, beleza, beleza, mas nos dá música, nos dá música. Exatamente. Always respond. Here's the same B flat. O mesmo si bemol. Again. Prelúdio do Bach. A completely new world has opened up. De novo, um mundo completamente novo se abriu a partir daquele si bemol. Muito obrigado pela tua explicação, Gregório. Tá palpável para vocês agora a reação do Paul? Agora a gente entende melhor a partir da fala do Gregório a reação do Paul, e o Gregório vem de Zucker. O Paul não está aqui exatamente em Zucker, né, Greg? O Paul está em Paul. O Paul está em Paul. Dá para entender isso, quem está mais tempo nas lives? Isabela, dá para entender isso, Carolina? O Paul está em Paul. Muito apaixonado pela descoberta recentíssima de Zuckerkandl, porque ele conheceu agora. Lembram? Ele conheceu o livro que eu estou lendo. Na Exploração 4 ele diz isso. Ele sempre praticou música assim. Então, Paul sabe disso via Paul. A música é uma extensão do cara. Nós, eu e o Gregório, via Zucker. Então, essa explicação muito legal do Gregório faz a gente entender quando o Paul diz é um movimento lógico, natural. Vocês percebem que agora no Bach, como um novo mundo se abriu a partir do si bemol, tudo que o Gregório explicou. E é isso que a gente faz nos nossos pacientes. Simples assim. E é por isso que vocês são musicoterapeutas. Só por isso, só. On that same B flat.
the whole that is to come lives within that first Então, note. o todo esse que está por vir, verbo dele, mora, habita dentro dessa primeira nota. Gregório, via Zucker. And E the Mozart sonata. essa sonata do Mozart. Cris, não é bonito? Não é bonito? Não é bonito o cara explicar via música? Esse livro aqui é fundamental, né? É isso. Ele está explicando. Nota que Liliane, ele não falou, ele disse agora, nessa sonata do Mozart. Ele tocou a sonata do Mozart. Tá entendendo? Tá entendendo? Repeated B flat. Pode, quem? Posso? Carol? Uhum. Não, eu fiquei pensando aqui, a partir também da pergunta da Liliane, assim, mas eu fiquei pensando nessas questões, assim, da nota que carrega tudo Essas isso. psicanalistas aqui nos provocando, Gregório. Eu que estou carrega, tranquilo. Eu também. que carrega tudo dentro dela, né? A nota tem esse potencial E aí eu fiquei que aprofunda, inclusive na clínica e na nossa musicalidade. E eu fiquei pensando em profundidade naquele iceberg, né? Que o inconsciente está na parte baixa e profunda, né? E que isso também poderia valer para a nota musical e para o tom, né? Como um inconsciente, assim, que a gente pensa na psicanálise, que é um desconhecido que a gente não sabe onde vai mas que a gente acessa por vários mecanismos, né? Então, também pensando nos mecanismos da própria especificidade da música, né? Daquele tom, ou daquele estilo. O único problema que eu vejo nisso, Gregório, depois tu fala, Carol, é a delicadeza da tentativa de antropomorfizar. E eu Sim. acho que é bonito quando a Liliane traz uma questão muito humana, da psique humana, e a gente está trazendo aqui, eu achei muito bonito isso, porque a gente está trazendo, o Gregório usou a psique, eu posso usar o self, da entidade música, que se encontram. Então, essa distinção aqui eu acho que é bem importante nesse caminho que a gente está fazendo. Então, é sempre um cuidado, a meu ver, de não antropomorfizar esse conteúdo aqui. E eu completaria assim, Carol, a parte do iceberg abaixo da linha da água, na música, que tem lá a sua equivalência, sim, concordo com isso. Na música, ela é compreensível de uma maneira musical, não psicológica. Talvez dê para pensar o inconsciente humano de uma maneira musical também, não sei. Não faço ideia. Mas que a parte escondida do iceberg música é compreensível musicalmente, não só pelo entendimento da teoria musical, de qualidades dinâmicas, mas a gente vê a ordem da música, seja na partitura, seja na audição para quem ouve, né? Para quem é capaz de destrinchar o caminho harmônico dentro das várias vozes, essas coisas todas. Tem gente que ouve isso. As pessoas, eu diria, está ouvindo o inconsciente presente. Mas se a gente for pensar que o ser humano, talvez a gente possa pensar a psique humana daí por outro lado como musical, e a gente está musicomorfizando o humano, né? Eu não gostei, eu acho que a gente fez uma conquista na live de hoje, Gregório. Nós fizemos uma conquista na live de hoje, que é de um lado ter apalpar o ser humano, do outro lado apalpar a música, e duas entidades vivas que se encontram. Perfeito. Isso. Musicomorfizar é perfeito, André.
Músico pomorfizar o humano ou antropomorfizar o musical, para quê? Não. Pra quê? Tu me provocou com isso. Tu me provocou com isso. Eu acho que está perfeito. Está perfeito. Vamos lá, Sonata do Mozart. Again, a completely different. Uma experiência totalmente diferente. And this is not just filling in the three beats, ta ta ta. Isso não está só preenchendo. Da 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 da. What a wonderful gesture that is. What a wonderful. Que maravilhoso gesto essa oitava está fazendo. O gesto me lembrou também Zucker Kendall, né? Um gesto gravitacional, porque aí tem essas dinâmicas todas de dinâmica, de movimento mesmo, né? Gesto gravitacional. Então, que maravilha! E aqui ele nem cita o Zucker Kendall, isso é o Paul. Né? O Paul articula esses autores aqui, esses compositores, sabendo disso. Ele sabe disso. E é isso que a gente está tentando sempre, gente, trazer para nós, musicoterapeutas, para que isso seja incorporado na gente. Né? E não pensar, vou tocar a galinha pintadinha porque a criança gosta. Porra! De novo superficial, né? De novo superficial. Aí eu decorar 1000 canções infantis porque a criança gosta, vamos dançar, vamos... E seria igualmente superficial tocar Mozart para essa criança porque ela gosta. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu não quero, não fui preconceituoso com galinha pintadinha aqui. Sim, eu só estou completando a ideia. Todos têm relacionamento de notas, certo? E tem impacto na musicalidade, uns mais, outros menos, mas não pode ser papagaio, né? E completando essa ideia, André, completando essa ideia ainda, o Paul, ele não era um papagaio musical porque ele era um compositor. Além de ser um pianista, um excelente pianista, ele tinha o ponto de vista de um compositor, então ele estudava essas partituras do ponto de vista de quem vai usar esse material e não de quem está reproduzindo esse material. Quer dizer, nós, músicos centrais, deveríamos ser todos, ou deveríamos ter todos, o ponto de vista de um compositor na lida com o material musical. Gostei disso. Bem legal. Porque a gente está trabalhando um mindset aqui, né? Um novo ângulo de sentir. Gostei disso. Boa. Between the phrases. Só para complementar aquele que maravilhoso gesto que essa oitava faz, que maravilhoso movimento. Eu não lembrava que tinha isso na sequência, que foi o que eu falei. Que maravilhoso movimento que existe entre as frases melódicas no si bemol. Also on the B flat. So the B flat contains all these worlds. Ah, que lindo. Então, gente, o si bemol contém todos esses mundos. All these possibilities. Todas essas possibilidades. Aí lembrem lá na exploração 4, quando ele falava toda nota contém ilimitadas possibilidades. Está tudo aqui, vão unindo. Of modulation, Isso eu escrevi esses tempos. De modulação, porque a gente estava lá brigando. Quem é que vai ser aceito agora, Gregório? Quem vai ser aceito? Quem não vai ser aceito? Quem tem um pedaço de papel lá com o nome de diploma? Pedaço de papel, porque é um pedaço de papel que diz, né? Ciclano é musicoterapeuta. Muitos não são e tem um pedaço de papel, né? Então não é isso aqui. Aí quem vai ser aceito, quem julga, quem sabe a gente se dedica a estudar música, hein? Entende? Porque estamos falando da morte da Bezerra, né? Aí o Freud nos ensinou, o inimigo não está fora. O inimigo não está fora. Eu levanto de manhã querendo caçar musicoterapeutas que eu acho que não são competentes. Quem sabe eu me dedico a mim, né? A eu ser o melhor musicoterapeuta que eu puder, e de resto o mercado decide, né? E vamos embora. Está faltando a gente estudar música, está faltando a gente ler Zucker Kendall, está faltando a gente se passar por experiências pessoais de música que nos façam arrepiar, que nos causem peak experiences,
para a gente daí entender profundamente o que a gente está fazendo na nossa prática. Deixa os outros, porque tem gente sem diploma aí que vai entrar naquela coisinha lá da nossa lei, e tem gente com diploma fazendo trabalho incompetente. Então, não deixa os outros, deixa. Seja o melhor musicoterapeuta que tu puder, né? Tonal relationship. Modulação, relações tonais, as variações, foi o que eu escrevi, os humores, as experiências emocionais, tudo com música. Vamos estudar isso aí, né? Estamos estudando isso aí, oferecendo isso aí para a gente afundar. Deixa os outros, não gasta energia nos outros. Variation of moods, of emotional experiences, all born. Listen, here's another B flat. Agora tem um outro si bemol. What is going to come out of this one? O que vai sair daqui? Olha que lindinho. Wonderful chorale prelude Um coral maravilhoso do Bach. of Bach. Awake, the voice calls. We must become very, very sensitive A gente deve ficar muito, muito sensível para cada nota. to each single tone as the possible bearer of a therapeutic music for this Como possível alavanca, né? Um possível estimulador para música terapêutica para cada criança. child. And then when we come to the combination harmonic Então, quando a gente daí chega na combinação harmônica de duas notas soando juntas, combination of two tones sounding together, then we have even aí a gente tem ainda mais força. more force already to begin with. Aí a gente tem mais força para começar. Eu não sei tu, Gregório, está cada vez mais palpável, está cada vez mais didático. Né? É uma mudança de ângulo. E vou fazer tudo que eu puder. Eu estou agora em conversações com a Este, o pessoal do Sul, Liliane, Carol, aí Lisley, que se quiserem, Isabela, vou tentar fazer um mestrado aqui. E um mestrado aqui que a gente possa aprofundar isso, sabe? Aprofundar isso legal. Mudar essa cabeça, assim. Última parte, gente. Now, when you take these concepts Então, quando vocês pegam essas ideias and ideas away, don't try to use them immediately. não tentem usar imediatamente. Let them first become yours. Deixem primeiro que elas sejam, se apropriem delas, sejam de vocês. Just as it would be impossible to speak a learned sentence for a child who Seria impossível falar uma frase inteira para uma criança que está recém começando a aprender as primeiras palavras. is just beginning to learn its words. It's impossible to do, let's say, the best thing. Seria impossível dizer, com as tuas palavras que tu está começando, assim, faça o melhor que tu pode. Tal. A criança está começando a aprender. Clive called it the real thing. The O Clive chama de the real thing, a coisa real. real thing in therapy with a new concept of Em terapia, com esse novo conceito de intervalos. the intervals when it is as new as this. Assim, como é tão novo quanto isso, né? Vê que o Paul, com a sua musicalidade, com essa ideia do Steiner e do Zuckerkandl também, está tentando construir um novo ângulo de pensamento desses 15 musicoterapeutas internacionais,
que é interessante assim que não entrou tanto, né? Assim, eu acho assim, não se entendeu que Zuckerkandl era tão importante e se pensou muito na energia do Paul, eu acho. Eu conheci um deles, né? E que me disse, bah, engraçado tu falar de Zuckerkandl, porque eu não me lembro do Paul falar muito de Zuckerkandl. Pomba, o cara estava dormindo, né, em aula. Tava bebendo da energia do Paul, talvez, né, dessas músicas todas, assim, e não se ateve, né, só um pouquinho, tem um portal aqui, tem algo aqui para eu poder melhor entender o bar e tal, né? Eu tenho certeza, ninguém estudou aqui no Brasil, ninguém, eu não conheço ninguém da América do Sul que estudou Healing Heritage. Ninguém, né? E no mundo você conhece alguém, André? Não, pior que não. Não, e se a gente for, eu fiz um levantamento bibliográfico, só o Stig da Noruega menciona Healing Heritage. E não vamos esquecer, né, o cara que eu adoro, Colin Lee, na biografia do Paul, não menciona Zuckerkandl. Eu acho que não dá para tu pensar em Paul. Por isso que eu afirmo, o melhor livro sobre o Paul é do nosso companheiro aqui, Gregório Queiroz. Porque não tem como falar do Paul, não tem como falar do Paul sem falar de Zuckerkandl. Então, não tenho dúvida, não é só porque eu adoro o Gregório. Não tem, entende? Não vai falar do Paul como sem Zuckerkandl. Let it sink into you. You can't remember having learned to speak. Deixa isso sim, mergulhar em ti. Vocês nem lembram como é que vocês começaram a aprender a falar. You can't remember having learned to read or Não lembram também quando começaram exatamente a aprender a ler e a escrever. write. And this is what should happen to the instruction you're getting here. Isso é exatamente o que tem que acontecer com vocês a partir das instruções dessa aula, né? Hoje. Deixa entrar em ti. Acho que a gente está fazendo um trabalho bonito, eu e o Gregório. É isso aí, live após live, que bom estão gravadas. Eu quero reassistir todas as lives de Talks on Music, né? Eu quero assistir. Porque vai entrando, vamos unindo pecinhas, né? Até eu quero comentar algo assim no finalzinho aqui. It becomes part of your subconscious life, Deixa fazer parte do teu inconsciente. part of your subconscious abilities and equipments. Parte das tuas habilidades naturais, inconscientes e equipamento não seria bem a tradução, mas instrumentalização, né? And gradually you will find of itself this comes into your improvisation. E gradualmente vão percebendo que isso vai saindo, e para mim aí, Liliane e Carol, é como a gente tem insight como paciente de terapia psicodinâmica. Eu dou um exemplo assim, Liliane, que de repente o cara está no trânsito, ele foi fechado e ele não brigou. E aí ele percebe, uau, eu usualmente ficaria mais furioso, mais descontrolado, e eu fiquei bem. Opa! Aí tu vai percebendo como eu estou diferente no mundo. Então é isso, assim, vai deixando com esse novo conceito, essa nova ideia, Lisley, quando tu tiver lá teus exemplos tribunitos na clínica, né? Que intervalos eu estou fazendo? O que eu posso propor? Graus conjuntos, saltos, tudo isso é força, tudo isso é força. Isso dentro de uma harmonia, suportado por uma harmonia, mais força ainda. E não à toa acontece nos teus exemplos o que acontece, né? De a criança se atirar para um teclado, tá regulada, começa a se comunicar, começa a falar, motivada, autônoma. Tudo isso a música vai ajudando a acontecer, né? And into your work. But you mustn't try to force it. Mas não tentem forçar isso. Or to use it intellectually. Ou usar isso intelectualmente. Esse é um desafio, né? And you certainly mustn't be stopped by it. E aí, certamente, vocês não vão separados, vão deixar fluir. Tem um verbo
isso que eu queria comentar, porque agora a gente terminou. Tem um verbo que a gente usou na última live, o Paulo, e me impactou, e eu queria trazer aqui, que é deixa absorver, que nem esponja, absorver esse novo ângulo de entendimento, né? E isso vai começar a acontecer daí depois como volta nas improvisações, na harmonização, né? Gregório, algum comentário pessoal? Terminamos. Desse último parágrafo, André, eu fico pensando um treinamento para formação de músicos centrados, pegar as ideias do Steiner, do Zuckerkandl, ir para um instrumento harmônico, para um piano, que as nossas estão prontas, e trabalhar com os intervalos. Não naquele sentido já preconceitualizado que a gente tem. Isso é um trítono. Eu tenho que me arrepiar com um trítono. Agora eu cheguei na quinta, aqui eu tenho um relaxamento. Será? Vamos ouvir a coisa como ela é? Vamos caminhar passo a passo em diferentes escalas, diferentes modos. Quer dizer, é um exercício musical antes da música feita. Se eu vou tocar a Galinha Pintadinha ou Mozart, eu já tenho o esquema pronto. Eu tenho a harmonia da Galinha Pintadinha, eu tenho a harmonia do Mozart e a melodia, tudo pronto ali. Se eu levo isso pronto para um paciente, a música congelada, a capacidade disso movimentar a musicalidade da pessoa é muito menor que a musicalidade congelada, pré-preparada. Agora, eu via isso lá quando eu clinicava. A gente levava umas coisas, músicas, né, prontas, de vários tipos. A criança se engajava pelo reconhecimento da peça, pela afinidade ou não, mas ela não se engajava com a música na peça. São níveis diferentes de engajamento, de movimentação da musicalidade. E esse parágrafo do Poe aqui me parece dizer a respeito a isso. A gente fazer um treino pessoal nosso, talvez até propor isso para alunos, mas, em primeiro lugar, nosso mesmo, de perceber as dinâmicas, ouvir no sentido amplo, né? Auscultar as dinâmicas que existem nas notas. Sem isso, a gente parte direto para a música já feita. Eu não estou movimentando a música. Posso tocar Águas de Março, uma bela harmonia, uma bela melodia, sem movimentar a musicalidade da peça. Ou posso tocar movimentando a musicalidade dessa mesma peça. Já não pensa assim. Músicos não pensam assim. Musicoterapeutas não pensam assim. Eu acho que a gente precisaria pensar assim. Entende? Boa ideia. A gente está dando várias ideias aqui, né, para educação do musicoterapeuta, né? A música em si, né, a musicoterapia didática, esses exercícios todos de uma forma sem preconceito, a mudança desse ângulo de percepção, o André Gaúcho, eu vou contactá-lo com um vaneirão ou com uma aguinha, porque o André é um terráqueo, né? Tudo isso cai por terra, né? Tudo isso cai por terra. E aí tem uma coisa bacana que eu sempre digo em aula, que é se a gente vai receber uma criança com a cabeça antiga, ao meu ver, de educação musical, inclusive, que é já com atividades prontas, eu não só bloqueio o espaço da criança dizer onde ela está, mas eu bloqueio a minha possibilidade de encontrar essa criança onde ela está, né? Isso é óbvio, estou falando com Liliane e Carol da psicanálise, que isso é óbvio, isso é ululantemente óbvio, né? Mas na musicoterapia a gente ainda recebe uma galera toda muito preocupada em fazer uma produção e uma série de atividades, né? Vou colocar o bambolê no chão, quando eu tocar aqui o xilofone, tu quer que tu dê pulinhos no bambolê.
isso é de uma idiotice completa, né? E a gente, com esse ângulo que a gente está querendo trazer aqui, que é tá mexendo com nota, velho, tu tá mexendo com forças. E se tu botar duas notas, tu tá mexendo com intervalo com mais força. Se tu botar uma harmonia com mais força, isso tudo em música é infinito. Tu joga tudo isso no lixo e faz a pessoa pular no bambolê. Assim, é de uma ignorância completa. E é isso que não adianta um diploma. Aí não adianta diploma. E Não tudo isso adianta que eu disse diploma. agora, André, pode parecer conceitos. Não é, é mais humano. Pôr o neguinho para pular bambolê é pouco humano. É quase adestramento de bichinho. Essa complexidade musical que você mencionou aí, que estamos falando dela o tempo todo aqui, isso é muito mais humano. Isso Claro. lida movimento humano, não só o musical, o humano. Uai. Da mesma forma, bom tu trazer isso e olhar para as gurias que hoje estão sendo muito exemplo para a gente da psicanálise, Carol e Liliane. O que o Freud fez, né? O Freud disse só um pouquinho, eu aprendi lá com o Charcot que hipnotizadas essas mulheres dissolvem o sintoma, a coisa está aqui. Então eu vou me despir de estetoscópio, eu vou parar um pouco de medicar. O que é tudo isso? É exatamente o que a gente está falando do exemplo do bambolê. Deixa eu parar com essa loucura de dar choque, de botar em banho frio, de supermedicar, de botar em 1000 exames, porque essa galera precisa falar. Mas em musicoterapia, né, Liliane, né, Carol, a gente vem lotado de preconceitos, a criança, mas ela não fala, né, André? Então eu tenho que ativar psicomotricidade, eu tenho motricidade fina, eu quebro a criança, faço um monte de objetivozinhos bobalhões, né? E vou lá fazendo atividadezinhas, porque ela não fala. Não fala, e daí? Ela não existe porque ela não fala? A gente tem 1000 exemplos, mas a galera não conhece na formação Edward, não conhece Audrey, não conhece Terry, não conhece Lloyd, não conhece Isabela, não conhece Linda, e aí vem com esses papos. Já tem na discografia da musicoterapia vários exemplos usando a música com esse potencial, usando intervalos com esse potencial. E aí? Então é isso. Né? E aí, quando eu estou dando aula, eu falo, e quando a gente, né, quer ser valorizado, a meu ver, é a gente encontrar, né, André Meneguzzi? Oi, como a gente já conversa isso dentro do ICD, não falta demanda, gente, não faltam demandas, mas o mercado quer entender quem somos nós. Se nós somos animadores que tocamos violão, animadores que cantamos na Páscoa, no Dia das Mães e tal, o mercado vai valorizar conforme esse profissional que não se entendeu ainda, a meu ver, e do Gregório. Né? Ele está animador e respondendo a uma demanda que não é nem da criança nem dele, é de uma diretora ignorante de escola ou de clínica, que ainda liga o professor de música e o musicoterapeuta a quem faz musiquinha para animar mãe, pai, para depois ter a renovação da mensalidade, da matrícula. Então, eu e o Gregório, a gente está fazendo um trabalho no contrafluxo. E eu tenho dito uma coisa hoje bacana, e com muito orgulho. Aluno meu não vai morar embaixo da ponte. Tenho certeza. Tenho certeza, baseado na minha experiência. Não vai. Não vai. O mercado vai gostar. E mais uma coisa legal. André Meneguzzi, Christian, Rodrigo, Cristiano, Carol, vai valorizar. Eu nunca fui posto para a rua de nenhuma clínica. Ué. Por que será, né? Sempre mantive isso, tenho segurança nisso. E aí me diferencio de um... Né? Vou substituir o André por um psicólogo que toca violão. Não vai rolar. Não vai rolar. Sorry. E o meu preço vai ter que aumentar ano a ano. Claro, mas claro. O preço do psiquiatra aumenta, o preço do... Ninguém faz uma consulta aqui, né, Liliane? Ninguém faz uma consulta com uma neuro sem gastar R$800, mas o musicoterapeuta cobra 50?
Estão viajando, né? Estão viajando. Isso é uma autodesvalorização e, a meu ver, Gregório, porque ainda muito embutidos de ignorância. A gente tem que mexer nas formações brasileiras. Segurança construída interna, né, Liliane? O inimigo não está fora. Então agora eu estou seguro, não tem um inimigo fora. Deixa a galera, para de pensar na galera. Ah, o papel, ah, não sei o quê. Ah, ele não trabalhou 5 anos. Ah, ele não provou. Deixa. Faz a tua bem feita. E nós estamos propondo que tu faça de uma maneira muito sólida e robusta uma musicoterapia com identidade, entendendo o âmago dessa vida que já tá nos dita como legado desde a década de 60, né? Então chega de ignorância, né? Ai. Eu queria fazer um comentário, André, ali quando a Carol, e é isso, talvez a gente também tenha que se despir um pouquinho desse olhar analítico, né? Para a gente poder entender um pouco mais da força viva que a música tem, né? Porque quando a Carol coloca, e eu achei magnífico, assim, quando ela colocou, né? Do iceberg, então, em cima, e, né, tá todo o problema realmente, assim, que vem, tá embaixo, né? Eu estava num curso nos grupos de estudos, né? De psicanálise, e encantada, assim, porque foi nas primeiras aulas ali que tu deu para nós, ali na pós, e aí o analista me perguntou do que se tratava a musicoterapia, né? E daí o que eu respondi é de que se tratava de infinitas possibilidades, porque entre dó e ré tem infinitas possibilidades, né? E ele responde assim, entre dó e ré, doré. E eu, e eu fiquei pensando, né? Opa, o que ele quis dizer com isso? É um recalque? É o inconsciente? Para ele, na psicanálise, é o inconsciente, né? Então, assim, a gente se despia um pouquinho desses termos técnicos da psicanálise e poder entender um pouquinho mais do que é a força da música mesmo, né? Porque ele não está errado, né? Ele não está entre dó e ré, do, ré, e realmente é. Mas a gente poder entender, assim, que tem infinitas possibilidades ali, né, de recalcamento, não só de dor, mas de tantas outras possibilidades, né, que daí isso, a música é viva. Não, é que nem o Gregório falou ali, né? O que pode acontecer é infinitas coisas, infinitas possibilidades. Então, deixa eu ser um pouquinho lacaniano, então. Entre o dó e o ré, eu, psicanalista, dou ré. Exato, dê ré. Porque sobre o potencial da música não é via psicanálise para entender, é via musicoterapia. Então, dê ré, dê uma ré e deixa a gente também dialogar com quem quer que seja, mas do nosso lugar. Então, a minha interpretação para isso é entre dó e ré, eu, psicanalista, darei ré. E aí, Liliane, musicoterapeuta, por favor, fale para mim, psicanalista, o que é a musicoterapia. Porque eu acho que é isso que eu e o Gregório estamos fazendo. Todo mundo é bem-vindo num diálogo conosco, mas firmando aquele exemplo do Ken Hagen, Liliane, que foi palestrar lá, foi convidado pelo departamento X da Temple para palestrar numa mesa junto com o médico, junto com a psicóloga, o departamento, né? E aí a psicóloga falou sobre a prática dela, sobre o departamento, passaram para o Ken Hagen, que falou sobre musicoterapia, e passaram a palavra para o médico, e o médico disse, antes de eu falar, olhou para o Ken Hagen assim, pela primeira vez eu entendi o que é musicoterapia. Eu coloquei esse exemplo num congresso latino-americano e fui aplaudido, em fala aberta, e eu me impactei. É lindo isso, é dar ré. O médico deu uma ré e disse pela primeira, e o Ken Hagen não falou como neuro,
não se preocupou em falar como psicólogo, não se preocupou em falar sobre the mother and the baby. Ele falou como musicoterapeuta, onde tem mother, baby and music. E o médico, então, entendeu. É isso que eu e o Gregório estamos fazendo. Simples assim. Todo mundo bem-vindo, mas abre espaço para a nossa identidade. Abre espaço para nós. E quantas vezes tiver, de uma diretora de clínica, de um médico, de um psicanalista, de uma diretora de escola, um preconceito sobre nós, me dá licença, não vamos brigar. Deixa eu te instruir. Deixa eu te mostrar um outro caminho de entendimento que tu não entendeu. Musicoterapeuta não usa orelha de coelho, se não é questão. Não usa nariz de rena de Papai Noel. Não é a nossa função. Mexemos com forças transformadoras. Uau! E eu quero pedir um aumento de salário. André? Oi, Rodrigo. Tava lembrando de uma conversa nossa, acho que tava eu, tu e a Carol, e daí tu falou, por exemplo, né, do caranguejo. A criança pediu o caranguejo, a música do caranguejo, não porque tem algo atrás do caranguejo, né, é uma forma de enxergar, mas dentro do musicocentramento a gente vai olhar para os intervalos, para aquelas forças que tem caranguejo no peixe, que faz com que ele se desenvolva, que faz com que ele interaja, que faz com que aumente o tempo de atenção dele, o tempo de conexão com o outro. Então, eu acho que aquele exemplo marcou muito, né? Porque isso a gente vai levar para qualquer música, desde o caranguejo não é peixe, a Mozart, né? Porque a gente está falando da musicalidade, o que impacta na minha musicalidade ou na do outro, que vai fazer ele e não ver atrás da música, né? É na música, com a música, Carol falando no estágio, né? Sempre na com a música. Ela foi ler o meu relatório de estágio da época da graduação no IPA, que eu fiz no Mãe de Deus com o Meneguzzi, com o meu supervisor, e a Cris, esposa dele, e foi uma experiência incrível. Mas naquela época ainda eu via muito através, assim, eu pelo menos escrevia, na verdade, através, né? E daí, quando eu fui pro CD, eu consegui ver, e daí também escrever, né? Entender isso, né? O Nai com a música. Mas me lembrei desse exemplo, assim, que não para quem não sabe, no ICD o maior pecado é falar a palavra através. A gente puxa a orelha. Através da música é barbaridade. Isso aí mexe comigo, que é uma loucura. O meio, a música é meio. Não, e a outra palavra é música é meio e música é ferramenta, eu mato. A Cristiane sabe disso, ela mata também. Música é ferramenta. Que ferramenta, rapaz? Estamos falando uma chave de fenda? O que é ferramenta? Para mim é chave de fenda, é Philips, né? Com as quais eu sou muito ignorante. Eu estou longe de ser o Rodrigo Hilbert das ferramentas. Sou um pouquinho mais Rodrigo Hilbert na música, que não é uma ferramenta. Galerinha, vamos nessa então, porque já é 9 da noite, tá? Eu quero agradecer, uma honra eu ser convidado para essa turma para participar, e falo que eu senti desde 2001 que eu escutei o André pela primeira vez na Ampon, eu me encontrei na musicoterapia, sabe? Então, eu acho que, para mim, eu quero mergulhar em águas profundas, e como foi falado, a gente vê muito gente no raso, a musicoterapia é muito no raso, e no musicocentramento a gente vê que é profundo, mergulhar mesmo nas águas, mas eu quero, então eu estudo muito e quero estar junto. Não imagina como Gregório, já escutei outras 1000 vezes, e André, Carol, já escutei pouco, porque ela não é muito de falar, e outros, mas me acrescenta muito. Eu agradeço de coração. A gente gosta muito de ti, Lisley. E eu gosto muito, muito, muito. Eu comento sempre nos teus exemplos clínicos, porque são muito músicos centrados. Muito músicos centrados. E tratados de uma maneira bem profunda. É isso aí, vamos, é uma sementinha que está nascendo, né, Gregório? Assim, tá crescendo cada vez mais de uma maneira orgânica. Eu e o Gregório, a gente não está aqui para impor verdade, dizer como é que tem que ser feito só. A gente está aqui com o nosso pensamento. E cada vez mais organicamente
musicoterapeutas estão se aliando porque vêm impactados também com a música em si, né, Liliane? E aí, por que vai ter musicoterapia fora? Isabela, uma baita musicista, Cris vai chegar e a música fica de fora? Não dá, né? Não dá. Então é isso, é natural, é orgânico. Gratidão. Boa noite, André, galera. Greg, Boa noite, obrigado, gente. obrigado, Boa Obrigado noite, a todo gente. mundo. Obrigado Não pelo esqueçam, apoio. por favor, de contribuir quem puder com o que puder para a causa do Rodrigo e, por favor, espalhem, divulguem, tá? Vamos Obrigado, ajudar aí a pessoal, nossa pelo comunidade. Tranquilo. Beijão. Obrigado. Beijão. Boa Tchau. noite. Boa noite.